Amém, igreja. Aleluia. Pastora Camila. A paz do Senhor, igreja. Amém? Boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor comigo. 1 João. Grandes coisas tem o Senhor por nós. Amém? Aleluia. 1 João, capítulo 2, de 1 João. Versículo 15. 1 João 2, 15. Amém? Todo mundo achou? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar no nome de Jesus. Nós temos hoje mais uma palavra de Deus para nos ensinar sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Nós estamos no propósito de orar pelas nossas famílias. Nós estamos no propósito de aprender o que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família. Amém? Você está nesse propósito, igreja? Amém? Deus tem feito grandes coisas na nossa casa, na nossa família, depois que nós começamos a aprender mais do que Ele tem para nós. E eu creio que nessa noite vai ser mais um aprendizado para nós, em nome de Jesus. Aqui fala sobre concupiscência, sobre desejos desenfreados. Fala de algo que está no mundo. Então começa o versículo 15, ensinando que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque senão o amor do Pai não está em nós. E no versículo 16, mostra para nós o que é essas coisas do mundo que nós não devemos amar, que nós não devemos fazer. E fala de três coisas. Fala da concupiscência da carne, que é o desejo da carne. Fala da concupiscência dos olhos, que é o desejo daquilo que nós vemos. E fala da soberba da vida, que é soberba, orgulho que tem no ser humano, que derruba o homem. E nós vamos estar vendo essas três coisas de maneira separadas e ao mesmo tempo nós vamos ver que elas são ligadas para nós entendermos o que Deus quer nos ensinar para que nós não venhamos a ser levados a essas tentações. Amém? Porque são tentações do mundo. E nós que somos de Deus não vivemos para o mundo. Amém? Vivemos fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus permanece eternamente, porque as coisas do mundo vão passar. Amém? Então nós vamos ver aqui o primeiro, que é a concupiscência da carne. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Gênesis capítulo 3. Vamos folhear um pouquinho a palavra do Senhor. E eu peguei aqui 3 personagens que vão nos mostrar sobre essas tentações. Eu vou colocar dessa forma. Porque nós somos tentados a esses desejos desenfreados. Nós somos tentados porque nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós vamos ver aqui, Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 1. Todo mundo achou? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Todo mundo conhece essa passagem? É a passagem da queda de Adão e Eva, onde entrou o pecado no mundo. Mas algo muito interessante aconteceu, porque Eva que foi tentada. Ela foi tentada por quem? Pelo diabo, né? Através de uma serpente. O diabo a tentou. E como foi que o diabo usou? Como ele usou a concupiscência da carne? Ele falou aos ouvidos de Eva. Ele falou com ela. E conseguiu convencê-la de olhar para a árvore e desejar aquilo. O que tem a ver para nós hoje? Nós somos tentados a isso todos os dias. Todos os dias nós ouvimos conversas que nos despertam a olhar para algo que nós não estávamos enxergando daquela maneira. Todos os dias nós somos levados e tentados a ouvir situações e coisas que nos tira do foco da presença de Deus. O diabo usa situações, usa pessoas para cochichar os nossos ouvidos. Será que é só comigo que ele faz isso? Cochicha coisa no nosso ouvido, você fala, hã? Será que isso é verdade? E aí, se eu aceito essa tentação, não repreendo e não rejeito, aos meus olhos vai ser desejável. E eu caio em tentação. Eu caio naquilo que o diabo tentou contra a minha vida, contra a minha carne. Por que foi a concupiscência da carne? Porque ela olhou e desejou comer daquela árvore. Ela desejou e viu que era boa aos olhos dela. Ela quis isso. Mas ficou somente no pecado da concupiscência da carne? Não. Depois ela foi para o dos olhos e depois veio a soberba da vida. Porque daí ela já quis entendimento. Ela falou, nossa, se eu comer vai me dar entendimento? Eu não vou morrer? Então eu quero esse entendimento. Eu quero que meus olhos abram. Mas o que isso tem a ver para a nossa família, para a nossa casa? Tem a ver, meu querido, que quando eu e você somos tentados a algo e caímos em tentação, as consequências vêm para a nossa casa e para a nossa família. Quando eu e você somos tentados, seja em qual desses desejos desenfreados que o mundo nos proporciona, e nós caímos nele, há consequência para a nossa família, como houve aqui. E nós vamos ver quais foram as consequências que houve. Gênesis 3, no versículo 6 aqui mesmo, fala que ela comeu e deu também ao seu marido. Primeira consequência familiar que houve com Adão e Eva é que a mulher conseguiu fazer com que o marido pecasse com ela. E muitas vezes, minha querida irmã, você é tentada, ouve conversa fiada, aquilo cresce na sua mente, no seu coração e você peca, mas não fica só por aí. Você não dá por satisfeita. Você vai e leva o seu esposo a pecar junto com você. Você leva o seu marido a enxergar da maneira que você está enxergando. Mas não foi Deus que te colocou essa maneira que você estava enxergando. Foi o diabo. Porque foi o diabo que cochichou no ouvido de Eva. E o diabo tem cochichado nos nossos ouvidos, mulheres, através de um monte de coisa. Através de um monte de picuinha, de fofoquinha. E aí você fala, nossa, a irmã me falou isso, eu não tinha enxergado dessa forma. Abriu minha visão. Quem que abriu sua visão? O diabo? Aí você vai e ó no seu marido. Aí seu marido come com você. E peca junto com você. E isso, dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, dentro de um casamento, vai os dois pro buraco. Não tem outro jeito. Porque o que o homem fez aqui? Repreendeu ela? Não. O bonitão falou, deve estar certa, me dá aí, deixa eu comer um golinho disso aí. Deixa eu experimentar dessa fruta deliciosa. Nós, mulheres, temos o poder de convencer os nossos maridos a algo que nem nós mesmos sabemos, muitas vezes. Eu quero te falar uma coisa, use aquilo que Deus te colocou como auxiliadora, estrutura do lar, não para levar o seu marido a pecar, fazer ele perder ministério, fazer ele perder a bênção, fazer ele para o inferno com você. Mas use do poder que você tem nas suas mãos para ajudar a caminhar juntos, a ter um ministério frutífero, a ter uma caminhada abençoada, um casamento abençoado.
Então, o que nós temos que fazer quando o diabo cochichar no nosso ouvido? Repreender, rejeitar e não deixar cair no nosso coração. Parou por aqui? Não. Lá em Gênesis 4, acompanha comigo, versículo 8. Eles tiveram filhos? Tiveram. Todo mundo conhece a história, né? Tiveram Caim e tiveram Abel. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim matou Abel. Por quê? Porque ele era o primeiro filho, o único. Depois veio Abel, segundo. E aí Deus aceitou a oferta do coração de Abel e não aceitou de Caim. Ele se irou, a palavra fala. Ele se irou de tal maneira que ele falou: mas quem que esse camarada que ele é? Vou armar um laço e vou matar meu irmão. Matar irmão é uma coisa normal de se acontecer? Não. Foi uma tragédia familiar. Então eu quero te falar uma coisa. Além de você pecar, levar o seu marido a pecar, os nossos filhos colhem consequências dos nossos pecados. Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. E logo de cara, primeiro homicídio, né? Primeiro assassinato, primeira morte física, de ira, de pecado. O nosso pecado gera morte, mas não gera só nas nossas vidas. Muitas vezes vai para a nossa descendência. E eles vão sentir o reflexo disso. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Adão e Eva não perderam só um filho, eles perderam os dois. Abel morreu e Caim, Deus deu uma sentença para ele de fugitivo. Deus falou para ele: ó, acabou. Para mim agora você não se arrependeu, você não consertou, eu te dei uma escolha, eu te dei uma oportunidade, e agora o que ele fala? Aqui no versículo 16, fala assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ele se retirou da presença do Senhor, ele não conseguiu ficar na presença de Deus. Isso é muito sério. Vamos ver a concupiscência dos olhos. Vai comigo mais para frente. Gênesis 13. Folheia comigo aí. Gênesis 13, versículo 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mais um personagem para nós estarmos meditando. O que aconteceu? Qual foi a tentação que Ló caiu? Concupiscência dos olhos. Aqui aconteceu que eles estavam caminhando juntos e já não cabia mais na mesma terra, porque tanto Abrão como Ló tinha vários gados, tinham bens, e não estava dando conta de administrar ali no mesmo espacinho. E estava tendo contenda com os pastores de Abrão e com os pastores de Ló. Então Abrão falou assim: não, eu vou te dar essa opção, Ló, escolhe para onde você quer ir e vamos caminhar cada um sua vida. Amém? Amém, concordou, bonitinho. Aí ele olhou e os olhos dele viram a campina do Jordão, que era linda, verdinha, maravilhosa. Ele nem pensou se era de Deus, se não era de Deus. Ele nem quis saber. Aí deixa eu orar primeiro, deixa eu ver se Deus quer que eu vou para lá. Não, aquilo cresceu aos olhos dele. Ele desejou e foi. Parou por aí? Não. Junto com a concupiscência dos olhos, veio a da carne. Porque ele foi levando a sua tenda até Sodoma. Por fim, ele estava morando dentro de Sodoma. Por fim, ele estava ali tomando conta de tudo. Soberba da vida.
achou que estava abafando, tomando conta de tudo, dando ordem. Mas é um lugar que Deus estava querendo destruir já, porque Deus já sabia que ia ter que destruir aquilo ali. O que fala aqui no finalzinho? Ali havia grandes pecadores contra o Senhor. E ele foi para este lugar. O que aconteceu com ele? Caiu em tentação. Parou por aí? Não parou por aí. Houve consequência? Houve consequência. Gênesis 19, vamos comigo lá, para nós entendermos. 19, 23. O que aconteceu para entender a história? Não vamos ler tudo que vai ficar comprido. Aconteceu que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, por causa da prostituição, do pecado de lá, do povo. E seu tio Abrão orou, intercedeu, os anjos foram até lá retirar Ló e sua família para eles não serem destruídos. E quando chegam os anjos na cidade, Ló encontra, porque Ló estava logo à porta da cidade, ele era o juiz da cidade. Ele fala, não, vamos para minha casa. E recebeu os anjos do Senhor na casa dele. Mas os homens daquela cidade, que eram maus, bateram na porta e falou, Ló, entrega esses homens aí, para que nós venhamos a deitar com eles. Os homens daquela cidade queriam ter relação sexual com os anjos. Ló falou, não, de maneira nenhuma, te entrego as minhas 2 filhas virgens. Olha o tanto que já estava corrompido o pecado na família de Ló, que ele não teve nem noção, ia entregar as filhas mesmo. Mas Deus moveu, né? Os anjos do Senhor entraram, moveu, houve uma cegueira naqueles homens, eles se dispersaram e não conseguiram. Aí naquele momento os anjos falaram, é agora, Ló, pega sua esposa, pega suas filhas, vamos sair daqui, vamos para Zoar, porque vai destruir essa cidade. Os anjos pegam na mão deles e vai no caminho até chegar lá. E o que acontece no versículo 23? Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquela cidade, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Coisinha normal de acontecer. Virar uma estátua de sal? Ela morreu. A esposa dele morreu pela negligência dele. Do mesmo jeito que Eva fez o seu esposo pecar, aqui Ló fez a sua esposa morrer. Por falta de autoridade espiritual. Porque ele não vivia isso na casa dele. Porque ele não gerou na esposa dele um temor ao Senhor para que ela quisesse deixar Sodoma e Gomorra e o pecado. Porque Sodoma e Gomorra representa o mundo, representa prostituição, pecado. E o que aconteceu? Ela olhou para trás. E por que ela olhou para trás? Porque o coração dela desejava aquela cidade. Porque o coração dela estava corrompido pelo pecado. Então ela não estava entendendo que ela tinha que sair da cidade. Ela não estava entendendo que Deus queria livrar a família dela, livrar a casa dela. Ela não conseguiu enxergar a bênção. E quantas vezes dentro da sua casa você não enxerga a bênção? E quantas vezes dentro da sua casa, os homens aqui falando agora, você não faz o seu papel como sacerdote da sua casa? Quantas vezes na sua casa você não toma a sua posição de autoridade? E deixa sua esposa à vontade, desfrutando do mundo. Não tem problema não. Ela gosta disso, ela tem vaidade. Não tem problema não. Ela gosta de fazer aquilo e naquele lugar. Corrija a sua esposa. Você é autoridade na sua casa. Maridos, homens. Se você não fizer o seu papel, na hora que vier o livramento de Deus para a sua vida, para a sua casa, a sua esposa não vai conseguir te acompanhar. Ela não vai enxergar que Deus está livrando e vai morrer no meio do caminho. Olha que sério. Você quer fugir do problema e ver sua esposa lá parada no deserto? Você quer caminhar debaixo da bênção? Ter um ministério, vir na igreja, orar, e na hora que você olha para trás, sua esposa ficou para trás, não te acompanhou? É isso que você quer?
Você quer a sua esposa lá na sua casa, assistindo televisão, vendo novela, vendo filme, fazendo nada com nada. E você está na igreja? Eu tenho certeza que você não quer. Então assuma o seu papel de homem. Não faça como Ló, que deixou, ele levou a família dele para essa cidade. Ele levou e conduziu para o pecado. Parou por aqui? Não, infelizmente não. Mais para frente, versículo 30. Vamos ler comigo. Capítulo 19, versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Para começar, ele já desobedeceu a Deus. Deus mandou ele para Zoar. Ele falou, não, estou com medo de chegar até lá. Eu vou parar aqui nessa caverna mesmo. Parou. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela levantou. E assim, as 2 filhas de Ló conceberam do seu próprio pai. Coisa normal de acontecer. É normal, igreja? Não. Consequência do pecado familiar. Muitas das vezes nós achamos assim, eu estou errando, meu filho não tem nada a ver com isso. Pastora, você está pregando uma coisa antibíblica. Tem nada a ver. Tem tudo a ver. Nós somos autoridade sobre os nossos filhos. E quando o pai ou a mãe negligencia aquilo que Deus tem colocado como ordem, como mandamentos, vai refletir nos nossos filhos. O que essas 2 meninas tinham aprendido? O que elas tinham vivido? Qual era o ritmo de vida delas lá em Sodoma e Gomorra? O que elas viviam lá? Prostituição, orgia, bagunça? É o que elas tinham em mente. É o que elas foram ensinadas. É o que elas viram fazer acontecer. Então elas foram levadas a pecar. O que elas fizeram? Vamos embriagar o nosso pai. Assim nós 2 vamos ter filhos e vamos continuar a descendência de nosso pai. Na cabecinha delas, elas estavam fazendo uma coisa boa, porque elas aprenderam isso. Mas era pecado contra Deus. E sabe o que aconteceu? Não parou a consequência por aí. A descendência das 2, que são os moabitas e os amorreus, tanto os moabitas como os amorreus, que são os filhos delas com Ló, se tornou o povo que atrapalhou o povo de Deus a caminhar. Se tornou o povo que tentou de qualquer forma. Os amorreus, teve um rei deles que tentou amaldiçoar através de Balaão a vida do povo de Israel. Então eles não foram bênção na terra, como não são até o dia de hoje. Então eu quero que você entenda que o que você fizer hoje vai acarretar na vida dos seus filhos. Pensa, homens, o que vocês estão fazendo? Vamos para o último. 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 2. Soberba da vida. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida.
Mais um personagem para nós entendermos as 3 tentações que o mundo tem tentado contra nós. Aqui ele começou com a soberba da vida, porque ele era rei. E um belo dia, ele pensou, meus soldados podem ir para a guerra, já estão tudo joinha, eu não preciso ir, eu sou o rei. Vou ficar no meu palácio descansando, desfrutando. Através da prepotência, do orgulho e da soberba, ele viu concupiscência dos olhos. E olhou e avistou uma mulher muito linda tomando banho. E de repente, entrou a tentação da carne. Desejou a mulher. E mesmo sabendo que ela era casada com um dos seus soldados, o que ele fez? Tem problema não, traz ela para mim. Se deitou com ela e ela engravidou. Isso tudo nós estamos vendo, você pode falar assim, essas histórias não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver comigo e com você. Porque nós lemos 1 João, Jesus nos ensinando, que esses 3 pecados, essas 3 tentações, ainda está onde? No mundo. Você vive no mundo, igreja? Vive? Só uma pessoa respondeu, os outros vivem aonde? Vive no mundo, sim. Nós estamos no mundo. Nós só não pertencemos a ele, mas nós estamos nele. Então vai continuar, o diabo vai continuar usando a mesma estratégia comigo e com você. Caiu nas 3? Ele caiu nas 3. E o que aconteceu? Houve consequência? Houve consequência. Vamos ver aqui na frente, capítulo 12 de 2 Samuel. Versículo 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros. E entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, morreu. Ele jejuou, ele orou, ele clamou, ele arrependeu, ele pediu perdão para Deus, Deus perdoou ele? Perdoou. Mas por que Deus ruim matou a criança? Não. Consequência dos nossos pecados. A primeira consequência do pecado de Davi foi a morte do filho dele com Betseba. Primeira consequência. Morreu a criança. E o salário do pecado é a morte. Então nós temos que vigiar. Depois, outra consequência, capítulo 13. Versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Vai no versículo 6 comigo. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Versículo 11. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e lhe disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Versículo 14. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Nós vemos aqui um relato de um filho. 2 filhos de Davi. Tamar e Aminon. Olha o que aconteceu. Aminon gostou demais da irmã dele. De repente, os olhos dele olhou para ela e falou, nossa, minha irmã é bonita, hein? Quero deitar com ela. Aí ele pegou, fingiu de doente e falou para o pai dele, pai, eu estou muito ruim, eu vou deitar. Você pede para minha irmã trazer um pedacinho de pão para mim? Para me alimentar? Davi, o pai, a autoridade, falou, lógico, já está indo lá no seu quarto. E falou para Tamar, vai lá, seu irmão está muito doente. E ela chega lá e ele fala, não quero pão, quero você. E ele tem ali uma relação sexual com ela de abuso. Ele abusa dela. Isso é uma coisa normal de acontecer? Não, isso é consequência do pecado.
Consequência, porque Davi pecou lá atrás em cima disso, e em cima disso foi acontecendo os pecados na casa dele. Não parou por aí. Aí teve um outro pecado, logo aqui mesmo à frente, no versículo 20, que diz assim: Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava a Aminon por ter este forçado Tamar, sua irmã. Versículo 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena. Olha qual foi a ordem. Esse é outro irmão, outro filho de Davi, Absalão. Ele falou, calma aí. Aminon foi lá e pegou minha irmã e abusou dela? Ah, ele vai ver só uma coisa. Foi lá e preparou tudo para eles saírem para a guerra e matou o irmão. Então eu quero falar para vocês uma coisa. A tentação continua no nosso meio. O diabo continua usando a mesma estratégia, cochichando no ouvido, colocando aos nossos olhos coisas para a gente cair e gerando soberba e orgulho no nosso coração. Mesma artimanha, basta nós querermos cair ou não. Abre comigo em Mateus para a gente estar encerrando. Mateus, capítulo 4. Eu gostaria de fazer uma colocação para que os irmãos entendesse o quanto é sério. Mateus 4. Nós não vamos ler tudo. Mas vamos pegar aqui o versículo 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele darás culto. Quem que foi tentado aqui? Jesus. Então a gente ser tentado é pecado? Não. Sermos tentados não é pecado. O que é pecado é nós cairmos na tentação. Jesus caiu? Não. Mas uma coisa muito interessante eu quero colocar para a igreja. Jesus foi tentado nesses 3 pontos. Jesus foi tentado dessas 3 maneiras. Com carne, pão, foi tentado com os olhos, na hora que subiu na cidade santa, e foi tentado a querer governar tudo na hora que o diabo ofereceu para ele, ó, tudo isso te darei. O diabo usou a mesma estratégia com Jesus, só que teve uma diferença: Jesus não caiu na tentação, porque ele vivia em oração, porque ele tinha a palavra de Deus na vida dele. Então há uma maneira, irmãos, de nós não cairmos em tentação e da nossa família ser guardada e preservada, quando nós vigiamos, oramos e buscamos direção na palavra de Deus. Amém? Eu quero encerrar com um versículo, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, aqui mesmo em Mateus 26, para nós estarmos orando. Mateus 26, 41. Amém? Todos acharam? Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então eu quero falar uma coisa para a igreja. O diabo vai me tentar e te tentar todos os dias dessas 3 formas. Só que se nós vigiarmos e orarmos, nós não iremos cair na tentação. Amém? E se nós não cairmos na tentação, quem que nós vamos estar preservando? A nossa família. Fala assim comigo, a minha família será preservada se eu não cair na tentação. Amém? Vamos orar por isso? Fique em pé em nome de Jesus, para nós estarmos orando. E eu creio que Deus nos ensinou mais um ponto para guardar a nossa casa, para guardar a nossa família. Que cada um de nós possamos entender o nosso papel e fazer a nossa parte, em nome de Jesus. Feche seus olhos.